Olá pessoal, sou Jéssica Garcia, muito prazer, sou terapeuta quântica, estou aqui para convidar a todos vocês a virem participar do meu canal Energia Dimensional, onde abordarei temas relacionados a terapias quânticas, limpezas energéticas, técnicas, doenças da mente, entre outros assuntos pertinentes à cura quântica. Se vocês gostarem, se inscrevam aqui nesse canal, ative os sininhos para receber todas as nossas notificações. Comente, deixe seu like para que eu possa sempre estar alimentando a plataforma com conteúdos e abordagens sobre esses temas. E o tema de hoje eu vou falar sobre trabalho espirituais telúrico, né? O que é, quais são os tipos existentes, quais são as consequências disso e como a terapia quântica poderia ajudar. Vamos lá? É considerado trabalho espiritual telúrico todo e qualquer tipo de trabalho, macumba, mandinga, feitiço, magia, entre outros nomes, tá? Que se perca o livre-arbítrio das pessoas, manipulando, influenciando, tendo controle sobre diversas situações. Todos nós possuímos o livre-arbítrio para tomarmos decisões que quisermos, que desejarmos, né? Mas infelizmente existem pessoas que através desses trabalhos espirituais telúricos, né, manipulam, controlam, amarram, influenciam, entre outros comandos. Existem vários tipos de trabalhos espirituais telúricos. Eu vou falar alguns para vocês conhecerem um pouco. Trabalho de amarração de amor, trabalho de controle de pessoas ou situações, trabalho para se ter influência sobre alguém ou sobre algo, né? Trabalho para que alguém seja obediente e por aí vai. Esses são os mais comuns, mas também, infelizmente, existem os mais pesados, né? Os trabalhos mais pesados, esses geralmente são feitos através de rituais de magia negra e ou com sacrifícios de animais, tá? E muito mais do que nós pudéssemos imaginar. Isso é muito, muito, muito triste, muito triste. Quais são as consequências de todos esses trabalhos telúricos? Vocês sabem quais são as consequências? Provavelmente não. Eu vou falar dos dois lados da moeda, para quem sofre os trabalhos e para quem contrata. Vou iniciar para quem sofre. Para quem sofre, isto é, o passivo da história, existem muitos inconvenientes invisíveis, além de ter suas perdas de livre-arbítrio e o controle da própria vida, né? São várias as consequências. Roubo de energia vital, equipamentos, chips, implantes, animais, vermes telúricos que agem em todo o organismo, enfraquecendo como um todo, para que assim eles consigam ter o controle das pessoas, limitando-as, né, os seus passos, né, limitando os seus passos e limitando até a sua saúde, fazendo com que elas mesmas acreditem que o melhor caminho ou situação é aquela ao contrária do que essa pessoa agiria se não tivesse a magia, tá? Ou o trabalho. Algumas pessoas parecem estar sendo um verdadeiro robô, frio, né? Pois agem conforme o comando contratado. E robôs não expressam sentimento, não expressam. Eles estão ali fazendo o que exatamente querem, mas eles não têm sentimento, eles não conseguem, né, expressar o sentimento. A mente é a favorita desses trabalhos e também é a mais perigosa, né?
porque através da mente conseguimos alcançarmos o que quisermos. Agora, nós vamos imaginar a nossa mente em posse do mal. O que ela poderia estar fazendo contra nós mesmos para nos prejudicar? Imagina isso. É muito perigoso. Para quem contrata o ativo da história, tá? Essas pessoas não têm ideia do que estão contratando, gente. Não tem, pelo amor. Elas possuem uma falsa ilusão do que o trabalho contratado deu certo, né? E que ela conseguiu num passe de mágica o que ela queria. Só que isso é 30% verdade, pois o resultado almejado pela pessoa contratante possui um curto prazo de tempo, fazendo com que essa mesma renovasse constantemente os trabalhos para manter o resultado por longos períodos. Muito triste isso. A cada trabalho executado, automaticamente é gerado um pacto invisível com a espiritualidade inferior, né? Os chamados magos negros, que possuem falanges de espíritos escravos acorrentados que estão cumprindo pena, prestando serviço a eles. Resumindo, a cada trabalho contratado, a pessoa que o contrata, o ativo, é gerado um pacto espiritual automaticamente de escravidão para os magos negros, os mesmos que estão prestando serviço e fizeram a mágica que eles queriam. Olha isso. Também existe uma influência da espiritualidade inferior diretamente ligada à pessoa que está o contratando, ou contratante, que controla todos os passos deste, né, para garantir que terão energia vital para alimentar a falange inteira deles. Olha isso. A energia negativa circula essa pessoa, que com o ativo, né, quem contrata. Essa pessoa está sendo manipulada a favor da espiritualidade inferior, sem ela ter ideia, além de quando ela desencarnar dessa vida, que ela vai ter que cumprir uma pena de escravidão a esses magos negros, né? Essa vida aqui encarnada, ela já está sendo manipulada para poder trazer alimento, energia vital para essas falanges, né? Que necessitam de energia vital para poder cumprir os trabalhos, né? Então elas não têm nem ideia do que está acontecendo por trás dos bastidores. Bom, agora em relação a repetições de trabalhos acumulados em uma só pessoa, tá? Dependendo da quantidade de trabalhos e magias para uma só pessoa, pode até matar. O organismo da pessoa passiva, ela fica muito enfraquecido, né? Porque esses trabalhos agem dentro do organismo. Então, deixa a pessoa enfraquecida. Com a repetição dos trabalhos, essa pessoa pode até ter falência múltipla de órgãos, infelizmente. Dito tudo isso, como a terapia quântica poderia estar ajudando nessas situações? Bom, vou responder a vocês dando meu próprio relato. Eu fui vítima desses trabalhos espirituais telúricos. Cheguei a acumular 17 trabalhos em mim. Quase morri. Mas tem aquele ditado, né? Que o que não nos mata nos fortalece. Tô aqui. Foi um período muito difícil para mim. Com muitas perdas, muitas humilhações, muitas brigas, más interpretações em todos os meus campos. Saúde, financeiro, profissional, família, amor,
tudo que vocês possam imaginar. Essas magias me bloquearam, me impediram, me atrapalharam, me tiraram. Sempre fui uma pessoa muito forte, sou muito forte, graças a Deus. E o meu brilho sempre incomodou muito as pessoas, né? Elas tinham inveja do que eu tinha, do que eu poderia ter e até do que eu não tinha. Por incrível que pareça, eu nunca baixei minha cabeça para ninguém. Como uma boa aquariana que eu sou, com ascendente leão, sou muito correta no que faço e não admitia estar presa àquela situação, de jeito nenhum. Eu me questionava a todo instante, tentando achar uma saída, uma luz no túnel. No final, eu não aceitava. Eu sou uma pessoa de fé a Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus é maior, Deus é maior. E através de muitas orações que fiz, pedindo uma luz no final do túnel, né? Uma saída daquele labirinto, né? E fui atendida graças ao meu pai, através de uma intuição que tive. Fazendo pesquisas pela internet, né? Eu achei a cura quântica. Me interessei pelo assunto, pesquisei, estudei, me formei, pratiquei os exercícios em mim e na minha família, aprendi várias técnicas, me possibilitando o livramento que eu almejava, né? Como amadureci, gente, como amadureci, como eu cresci, como a terapia quântica me salvou. Nossa! Utilizando as técnicas de apometria e tasquiometria, eu consegui me livrar e me tratar desses trabalhos teóricos. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, muito melhor do que eu era antes de ter todas essas magias. Pois através da dor eu consegui descobrir o meu dom, né? O meu dom, porque eu era formada, 2 faculdades, exercia uma outra profissão que não tem nada a ver com a terapia quântica, né? E através dessa dor, essa pesquisa e tudo que eu passei, eu consegui descobrir o meu dom. Gratidão, meu pai. E um trabalho que me faz acordar todos os dias, um incentivo maior, né? Limpei, me tratei, tudo que não estava normal e principalmente restabeleci a minha saúde, que estava muito debilitada. Sempre tive a convicção que quando se acredita no que se faz, é muito mais fácil, muito mais prazeroso executá-lo, né? Venha participar da nossa egrégora do bem, gente. Pode vir. Faça uma terapia quântica, ela veio para somar. Aguardo vocês. Gratidão eterna.